Então, vamos lá, dar continuidade. A gente viu nas últimas aulas, a verdade é que foi um assunto que se alongou muito, e isso mostra também a importância. A gente falou sobre o cas, né? A raiva, quando a pessoa, Deus nos livre, né? Ela perde o controle e começa a agredir os outros, né? A fazer atos que, com certeza, depois ela vai se arrepender. Normalmente, o Orhot Tzadikim, ele trabalha numa forma de pares, né? Ele vai sempre trazendo os dois lados da moeda em cada uma das midot. Aqui, a verdade é que estudando esse capítulo, eu não vi isso em nenhum lugar, mas me parece que o capítulo que a gente vai ver hoje, o Shara Eratzon, né? A gente vai falar um pouco sobre a boa, é até difícil traduzir, né? Eratzon vem de querer alguma coisa, é a vontade da pessoa. Então, talvez aqui dá para traduzir, né, como o capítulo da boa vontade, a pessoa ser easygoing, a pessoa, né, ela é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que sabe passar por cima das coisas. E, em especial, a gente vai falar sobre saber escutar. Alguém que sabe escutar, isso contém praticamente todas as coisas boas que tem na Torá. Então, nessa característica de saber escutar o que os outros falam, a gente vai ver impressionante. Para quem está assistindo às aulas todos os dias, a gente está pegando fontes completamente diferentes e é impressionante que a gente vê que as fontes todas, elas acabam convergindo. Parece que a gente está todos os dias estudando o mesmo livro, mas são fontes completamente diferentes. Então, a gente vê que as fontes de Mussar da Torá, elas acabam todas convergindo para os mesmos pontos. Isso é um sinal que, Baruch Hashem, a gente está trabalhando certo, a gente está trabalhando para a gente conseguir melhorar os nossos traços de caráter, para a gente se transformar a cada dia, Bezrat Hashem, em pessoas melhores. Então, vamos falar aqui sobre a Ratzon, a gente querer bem essa boa vontade, a gente ser easygoing, a gente saber escutar o que os outros têm para falar. Vamos ver o que a Torá tem para falar sobre isso. Então, ele começa falando o seguinte: Aratzon, Zuhi Midat Tová Meod. Então, essa é, de novo, todas as midot, elas podem ter lados positivos, lados negativos, mas tem traços de caráter que são predominantemente positivos ou negativos. Aratzon é, obviamente, um traço que é predominantemente positivo. Veina nimtzet eila benefesh nedivá veyekara. E isso só se encontra em pessoas mais elevadas, em pessoas mais benevolentes, pessoas com uma alma mais refinada. Então, vamos trabalhar isso. Dá para ver que é um traço de caráter que precisa de esforço, precisa de trabalho, mas que vai valer a pena. O Misha Yeshbom a pessoa que tem essa característica da Aratzon, da boa vontade, ela está sempre satisfeita com tudo que Hashem manda para ela. Com tudo significa com as coisas boas e com as dificuldades. Isso é uma característica muito grande e muito difícil da gente atingir, de estar contente com tudo, com coisas difíceis e também com as coisas boas. Não existe. Isso a gente tem que até tirar da nossa boca a expressão coisas ruins. Não existem coisas ruins na vida. Existem coisas amargas, coisas dolorosas, mas não existem coisas ruins. Por quê? Porque Deus, ele é bondade ilimitada, ele é todos os tipos de bondade se encontram em Hashem e tudo que ele faz com a gente é só bondade. Tem coisas que são difíceis, que são amargas, que são dolorosas, mas a gente tem que tirar do nosso vocabulário o conceito de coisas ruins. Então, Hashem, ele manda coisas e a pessoa que tem esse traço de caráter, ele recebe tudo com alegria. Veló e Harera Harav, e a pessoa não questiona os caminhos de Hashem. E assim que Hashem ele define Avraham, Yitzhak e Yaakov, quando ele deu uma bronca em Moshe Rabbeinu, ele pediu para Moshe falar com o faraó. O Moshe foi falar com o faraó e o faraó dificultou ainda mais a vida dos judeus. Então, o que o Moshe ele achou? Que se Deus está mandando ele falar com o faraó ele vai tremer
e imediatamente ele vai mandar os judeus saírem correndo de lá e vai resolver todo o problema. Assim o Moshe, ele achou que ele ia cumprir a missão de Hashem. Depois que ele falou com o faraó, além de desprezar Deus, falou, quem é esse Deus que está mandando libertar o povo judeu? Não conheço esse Deus, e se vocês estão reclamando, quer dizer que tem pouco trabalho. Então pode aumentar o trabalho. Os judeus vieram reclamar com Moshe, falar, olha Moshe, obrigado, viu? Já estava difícil a coisa, precisava dar a espada na mão do Paró para ele matar a gente. É isso que você veio fazer? Todarabá, obrigado, viu Moshe? Então Moshe ele não gostou e ele foi tirar satisfação com Hashem. Ele falou, Hashem, se é para fazer mal para o teu povo, por que você me mandou? E Deus ficou muito bravo com Moshe e falou, olha, com Abraham, Yitzhak, Yaakov, eu dei testes para eles, eu mandei dificuldades para eles e eles nunca me questionaram, eles nunca duvidaram da minha bondade e vem você, o primeiro teste que eu estou te mandando e você está me questionando. Então, todo ponto qual é? Que ele está perguntando por que você mandou coisas ruins para o povo. Hashem não manda coisas ruins para o povo. Em nenhum momento, quando a gente não está, às vezes, entendendo o que Hashem está mandando, isso é falha no nosso entendimento. Nós somos limitados e Hashem, ele é ilimitado, ele é bondoso. Então, a gente não pode ter nenhum questionamento, nenhuma dúvida sobre a bondade e a retidão de Hashem. O Bal Midazot Einam Metzapeh Ela Gdulá Vela Kavod, a pessoa que tem essa característica de ratzon, de ser easygoing, de ser uma pessoa tranquila, ele não espera grandeza, ele não espera kavod. Aqui ele não espera nada da vida, tudo que acontecer, ele vai receber isso de uma maneira com alegria, vai receber de boa vontade. Veloi traem alinhanav, ele não vai gritar quando alguma coisa está incomodando ele. Veloi ktsof al Hashem italelomar, lama Hashem itbaraf kach vekach, ele nunca vai gritar e vai questionar Hashem, falando Hashem, por que você fez isso e isso? O minamidazot samer behilko. E todo aquele que tem essa característica, esse traço de caráter, ele vai estar sempre samer behilko, ele está feliz com a parte dele, ele está feliz com o que Hashem mandou para ele, se é muito, se é pouco, ele está feliz, ele sabe que Deus manda exatamente o que ele precisa, o kvariadata malata midá o gdulata. Então a gente já está percebendo que esse traço de caráter de ratzon, de boa vontade, isso é um traço de caráter incrível. Mas, como a gente falou, isso está presente nas pessoas que têm almas mais elevadas. Então, a gente precisa de muito trabalho para chegar nesse nível. Quer dizer, um trabalho de emuná, um trabalho de aceitar tudo que a Hashem manda, da gente estar contente com tudo que a gente tem. Infelizmente, se a gente olhar para a gente, eu estou falando de mim, não de vocês, mas eu percebo o quanto a gente está sempre olhando o que falta e as dificuldades, e a gente está sempre questionando por que isso, eu me esforcei tanto, por que a Hashem mandou isso, o quanto a gente ainda está distante de chegar nesse nível incrível de ter ratzon, de receber de boa vontade todos os decretos de Hashem. O que Shadam Atzadik rotze bivnei Adam, o vnei Adam rotzim bo. Então, quando uma pessoa ele é um tzadik e ele vai querer bem as pessoas e automaticamente bnei Adam rotzim bo, as pessoas vão também querer bem essa pessoa. Então, por quê? Normalmente os corações estão conectados. Kemaim panim al panim, ken levadam al adam. Da mesma forma que quando a gente olha no rio, a gente vai ver o reflexo da nossa própria face. Se você der um sorriso diante do espelho, você vai ver o espelho sorrir de volta. Se você olhar com cara feia, o espelho também vai olhar com cara feia. Não tem jeito. A mesma coisa são os corações das pessoas. Quando você quer bem as pessoas, positiva, um sentimento bom, gam amakom rotzeu, e você vai causar também com que Deus queira bem essa pessoa. Então, alguém que quer bem todo mundo, automaticamente todo mundo vai querer o bem dela, inclusive o Criador do mundo. Vegam sonav mashlimim ito,
e mesmo os inimigos dele, as pessoas que não gostam dele, às vezes por inveja, às vezes por outros motivos, mesmo assim vão querer viver em paz com essa pessoa. Ele causa coisas boas para os outros, todo mundo quer fazer paz com ele. Então, conforme está escrito, Birtzot Hashem darkeish, gam oivav yashlim ito. Então, quando Hashem quer bem uma pessoa que anda no está em paz com ele, quer dizer, pessoa Baruch Hashem que chegar nesse nível, ele vai estar em paz com as pessoas, ele vai estar em paz com Hashem, ele vai ser uma pessoa querida por todos. O Kmoshe Yadata me Avimelech ve Avraham, como a gente sabe em relação a Avimelech e Avraham Avinu, o Mesheishlimu ito nemar beor pnei melech haim urtsono kaav malkosh. Então, com o brilho do rosto eu dei vida, uretsono kaav malkosh, e a sua vontade como as chuvas. O que está falando aqui sobre Avimelech e Avraham Avinu? Então, o Avraham Avinu, a esposa dele foi sequestrada, Sará foi sequestrada por Avimelech, e o Avimelech, a verdade é que ele não sabia que Avraham ele era casado com Sará, porque os dois falaram que eles eram irmãos, eles estavam com medo dos habitantes da devolver, e mesmo assim ele ainda fez shalom com Avraham, ele deveria estar odiando Avraham, ele foi questionar Avraham, por que você fez isso comigo, por que você não contou que era esposa? Avraham respondeu, porque eu vi que nesse lugar não tem temor a Deus, simplesmente eu não podia falar, porque nesse lugar vão me matar para poder casar com a minha esposa. Então, mesmo assim, está escrito que o Avimelech fez shalom com ele, deu para ele para morar aonde ele quisesse, entre os Plishtim. Então, a gente vê que mesmo as pessoas que são os teus inimigos, eles vão querer fazer shalom com você. Se você é uma pessoa correta, você é uma pessoa que quer o bem de todo mundo, o mundo também vai querer o teu bem. Então, aqui, a gente já pode parar para refletir como que está o nosso relacionamento com as pessoas. Será que a gente consegue estar nesse nível de querer o bem de todo mundo, de procurar coisas boas para todo mundo? Ou a gente, infelizmente, está muito mais preocupado em reclamar, em procurar os defeitos dos outros? Então, isso é uma reflexão que o tempo inteiro a gente tem que, Bezrat Hashem, a gente tem que estar fazendo. Então, olha só, uma pessoa que ele se torna querida, olha o que ele recebe já aqui no mundo material. Olha o que o Mordecai, quando ele foi querido por Ahasverosh, então Ahasverosh ele estava lendo aquele livro, né? Tudo foi, na verdade, parte do plano de Hashem. Aqui também fazendo só uma pergunta, só um ponto, né? Se Hashem é bravo. Então, a verdade é assim, toda vez que a gente usa as características de Hashem, né? Quando a Torá fala que Hashem ele estava furioso, né? Muitas vezes na Torá, Vaiktsof Hashem, né? Hashem ele ficou muito bravo, ele ficou furioso. Óbvio que Deus ele não tem sentimentos humanos, né? Isso que quando a gente fala que Deus está bravo, que Deus ficou feliz, tudo isso são emoções humanas e isso não se aplica para Deus. Mas Deus ele coloca na Torá esses tipos de emoções humanas para a gente entender um pouco dos conceitos espirituais mais elevados. Mas Hashem não é bravo no sentido que a gente conhece alguém bravo, alguém rigoroso. Hashem ele não tem emoções humanas, mas Deus ele criou o mundo todo e toda vez, o que quer dizer que Hashem está bravo? Tudo que a gente faz tem consequências, né? Nesse mundo e nos mundos espirituais. Então, quando a gente faz certos atos que causam destruição espiritual, que causam coisas negativas para o mundo inteiro, para as outras pessoas, então isso desperta forças espirituais negativas. Então, isso significa que Hashem está bravo, que os nossos atos estão causando no mundo coisas espiritualmente muito, muito negativas. Então, aqui, olha só, o Mordecai, ele salvou a vida do rei, né? Ele escutou que estão tramando matar o rei Ahasverosh. Ele foi lá, apesar dele não morrer de amores pelo rei Ahasverosh, que tinha sequestrado a sua esposa,
Então, de acordo com muitos comentaristas, a Esther não era só sobrinha do Mordecai, a Esther era a esposa do Mordecai, e o rei Ahasverosh simplesmente sequestrou ela para casar com ela. Quer dizer, alguém que poderia querer a morte do rei, mesmo assim, ele foi salvar a vida do rei. Isso foi gravado nos livros de recordação de tudo que acontecia no reinado. E teve uma noite, tudo isso, obviamente, orquestrado por Deus, uma noite que o rei Ahasverosh não consegue dormir, e o Ahasverosh ele pediu para trazer o livro onde estavam anotados todos os acontecimentos do reinado, e ele viu que o Mordecai salvou a vida dele. Daqui começou toda a salvação do povo judeu. Ele quis dar grandeza para o Mordecai, ele fez o Mordecai ser puxado numa carroça, com uma pessoa na frente dele gritando assim. E depois disso, ele também deu tudo que era do Aman, ele deu para o Mordecai, a casa do Aman e todas as riquezas do Aman. Então, olha que interessante, quando alguém quer muito o outro, olha o que essa pessoa recebe. O Maigiele Yosef Kesheratzabo Paró, quando o Paró também se sentiu agradecido por Yosef, o Paró estava com aqueles sonhos que ele não conseguia interpretar, das vacas magras que engoliam as vacas gordas, das espigas murchas e queimadas que engoliam as espigas bonitas e gordas, e ele não conseguia entender. Veio o Yosef, Yosef interpretou todos os sonhos, né, do Paró, e não só interpretou, trouxe uma solução. Era, na verdade, um decreto de Hashem de 7 anos de muita fome, que vinham depois de 7 anos de muita fartura. Ele foi lá e ele deu a ideia de armazenar comida, guardar comida nos anos de fartura para os anos que ia ter fome no mundo, e com isso o Paró ele ganhou graças aos olhos do Paró, e o Paró transformou ele no vice-rei e também deu kavod para ele, deu honra, deu riqueza. O que acontece quando uma pessoa quer muito bem a outra, uma pessoa poderosa, ele gosta muito de alguém? Olha o que ele faz por essa pessoa. Se essas coisas boas acontecem com alguém que é querido por uma outra pessoa poderosa, muito mais vai receber alguém que é querido aos olhos de Hashem. Quantas coisas boas estão guardadas para aquela pessoa que é querida aos olhos de Hashem. Por isso, vale a pena a gente se esforçar muito para cumprir as mitzvot. Estão avisando aqui que está cortando. Eu vou tentar deixar talvez um pouquinho mais perto do roteador. Então, a gente tem que se esforçar muito para cumprir as mitzvot, para que a gente possa ser querido pelo Criador do mundo, porque Baruch Hashem, quando a gente faz o que a gente tem que fazer, o que significa uma mitzvah? Por que é tão importante a gente fazer uma mitzvah? Oi, Raf, tá travado. Rafa, tá, não tô ouvindo. Parou o som. Se fechar os vídeos, Voltamos. pode melhorar. Tem que fechar os vídeos, talvez. Todo mundo fecha Eu os vídeos. fechei vídeo. Na verdade, o Tá microfone fechado. tá travando. Não adianta só você, todas. Mas eu acho que talvez o problema é no computador do Raf, porque às vezes, tipo, do nada fica mudo. Eu não acho que seja o problema só do vídeo. Não, não é não. Não estou falando que é do vídeo. Para não ter o problema. Não, talvez como está com problema aqui, eu vou talvez fechar para tentar melhorar um pouco a qualidade. Hoje está
o dia inteiro tem caído muito a internet, realmente não tá muito estável. Mas vamos lá, vamos receber com Simcha o que a Hashem está mandando, se é isso que a Hashem está mandando, a gente vai receber Besimcha, Baruch Hashem, o que a Hashem está mandando. A gente tem que lembrar que a gente faz a nossa parte, a gente faz o esforço, mas sempre o resultado é de acordo com a vontade de Hashem. Então, a palavra mitzvah, só voltando, a palavra mitzvah, ela significa um comando. Então, o comando, o que acontece? Quando tem uma mitzvah, existe alguém que é o metzaveh, alguém que está ordenando, e existe alguém que é o metzuveh, que é alguém que foi ordenado. Então, toda vez que eu estou cumprindo uma mitzvah, eu estou me conectando, eu estou conectando o metzuveh, aquele que foi ordenado, aquele que fez a ordem, aquele que deu o comando. Então, as mitzvot conectam a gente com Hashem e fazem com que a pessoa ela tenha, agora, aos olhos de Hashem, ela se torne uma pessoa mais conectada com ele. Veomar Raham, e assim os nossos sábios ensinam, Kol mi sheyesh bo zot amidah yashir. Todo aquele que esse traço de caráter, ele vai acabar enriquecendo na vida. Vechen midat haratzon ve'amechila ve'aslicha sheu mitratze lemi shepashabo umavir al midotav. E também a gente pode usar esse traço de caráter incrível para perdoar as pessoas, para passar por cima de ofensas, pessoas que fizeram mal para a gente. A pessoa que usa essa midá de ratzon, de querer bem os outros, ele vai saber perdoar, ele vai saber se reconciliar com quem fez mal para ele, ele vai conseguir, ele vai lá vir al midotav, ele vai passar por cima das midot dele, e está escrito, Mi shemavir al midotav, tfilaton nishmat. A tfilá daquele que passa por cima de alguém que falou feio com ele, de alguém que ofendeu, de alguém que fez mal. Se você consegue perdoar, se você consegue passar por cima, é garantido que a tua tefilá vai ser aceita por Hashem. E outra dica que eu sempre falo isso, perto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente chega em Rosh Hashanah, no Yom Adin, o dia do julgamento, todos os nossos atos, eles vão estar sendo julgados, se a gente vai ser decretado para a vida ou Deus nos livre no outro livro. Então, é um momento que está todo mundo tenso. Qual é a dica que eu sempre dou para a gente poder ter um bom decreto, para a gente, Bezrat Hashem, poder ser escrito no livro da vida, da saúde, da Parnassá? Então, é o que os nossos sábios falam. Amavir al midotav, mavirim lo al kol pshav. Aquele que se reconcilia com quem fez mal para ele, aquele que sabe perdoar e pedir perdão. Então, também lá no Shamayim, vão passar por cima de todos os erros que a pessoa possa ter feito. Isso é uma garantia que a pessoa vai receber um bom decreto lá no Shamayim, em Rosh Hashanah. Então, aqui estão me falando, é uma novidade. Isso aí, muitos comentaristas falam que a Esther era realmente a esposa do Mordecai e não somente a sobrinha dela. Por que não está escrito isso na Megilat Esther? Um dos motivos é que a Megilat Esther Moré, está faltando som! Dentro da Megilat Esther. Então, meod, meod, midana ahi leadam, sheye malé ratzon, o mevatel datom mipnei dat havero. Olha que incrível, olha a linguagem aqui do Orchot Tzadikim, muito, muito, esse traço de caráter é um traço de caráter bom, um traço de caráter especial, agradável, que a pessoa ele tenha boa vontade de se anular perante os seus amigos. Vedavar ze gorem shehu nehav lekol keshehu ose kirtzon ish vaish. Isso vai fazer com que ele se torne uma pessoa querida, uma pessoa amada por todo mundo, pessoa que sabe abrir mão. Então, muitas vezes está numa turma
e um quer fazer uma coisa, um quer fazer outra. Ashrei, feliz a pessoa, bem-aventurada aquela pessoa que Baruch Hashem, ele sabe abrir mão, ele quer fazer a vontade dos outros. Então, é um traço de caráter muito importante, muito especial, que torna a pessoa querida aos olhos de todo mundo. E como a gente falou, alguém que é querido aos olhos das pessoas, automaticamente também é querido aos olhos de Hashem. E essa pessoa também está muito próxima dos caminhos do arrependimento, que Kesheu Ohez Bemaseara, o Bahavero Leochiho, o Mitratzem Yad Lazovara, Bechoser Lamutav. Olha que impressionante, a gente começou falando que tudo que a gente está estudando durante a semana, apesar de serem materiais completamente diferentes, tudo converge para a mesma coisa. Olha que impressionante. Quem tem essa midá de ser uma pessoa easygoing, que sabe escutar, que aceita de boa tudo que as pessoas falam, essa pessoa está sempre próxima de fazer tchuvá. Por quê? Porque quando ela fizer alguma coisa errada e vier alguém dar uma bronca nela, normalmente a gente falou, não é fácil escutar broncas, não é fácil assumir erros. A gente falou ontem sobre a dissonância cognitiva, que é um efeito psicológico da pessoa de querer bloquear qualquer coisa que faça com que o ego dela fique manchado, seja atingido. Então, é difícil para o ser humano assumir os erros. Alguém que sabe assumir os erros, alguém que sabe escutar críticas, alguém que sabe escutar o que o seu amigo tem para falar, e vou falar mais do que isso, aquele que sabe escutar até o seu inimigo, até a pessoa que dá bronca de maneira errada, que fala feio com a gente, essa pessoa, ela vai, com certeza, ela está cada vez mais próximo da tchuvá. Por quê? Porque ela vai escutar mesmo de alguém que falou feio com ela, mesmo de alguém que não tem moral para me dar uma bronca e veio me dar uma bronca. Aquele que sabe aproveitar o que cada um está contribuindo para o nosso crescimento, mesmo que a pessoa não fez da maneira correta, não importa. Recebe o que ela tem para falar e vê, faz uma reflexão, o que dá para usar das palavras da pessoa, mesmo que a forma não foi a ideal, mas alguma coisa dá para usar do que a pessoa falou para a gente crescer. Essa pessoa está sempre próxima de fazer tchuvá, de consertar os atos dela e de chegar na perfeição. Nimtza sheyesh lo nachat ruach beatzmo, kesheu modeh veozev drachav haraim. Então, olha só, a pessoa que tem esse traço de caráter, ele está fazendo sempre bem para ele mesmo, porque sempre que ele assume os erros dele, ele sabe escutar. Um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, a gente vai ver, é o ouvido, mas não só o ouvido, não adianta ter fisicamente o ouvido, a gente tem que saber internalizar as coisas. Olha o formato que Deus fez o nosso ouvido, no formato de um funil. Por quê? Porque não adianta só bater as coisas no ouvido e ir embora. Precisa entrar, precisa canalizar e trazer para dentro as coisas que a gente escuta e realmente a gente refletir sobre isso. É justamente a ideia toda que a Torá traz na Parashá Itró. Como começa a Parashá Itró? Falando Vaishma Itró. Itró escutou. O que ele escutou? O Urashi fala, ele escutou sobre a abertura do mar, ele escutou sobre a guerra contra o povo de Amalek. Só que os comentaristas perguntam, questionam esse comentário do Urashi. Peraí, só o Itró escutou o que aconteceu? A abertura do mar, está escrito que todos os mares do mundo também abriram, todas as águas do mundo, foi um milagre que Deus fez. Então, o Itró foi o único que ele conseguiu escutar e internalizar. Não só ele ouviu, ele trouxe aquela informação para dentro, ele processou a informação e, através disso, ele tomou uma atitude. Então, quer dizer, escutar de verdade significa você ouvir e você tomar uma atitude, mesmo que seja uma mudança pequena, mesmo que seja uma reflexão. Qualquer coisa que a gente escuta tem que ter algum impacto na prática do nosso dia a dia. Gam yesh nachat ruach lechaverav amitchabrim ito, e também você saber escutar significa que você é um bom amigo. As pessoas, os teus amigos vão estar sempre contentes com você, sabem que podem falar as coisas quando eles enxergam uma coisa errada, eles sabem que eles podem falar abertamente, que você vai entender,
Então, muitas vezes, né, a gente fica... Pessoas que a gente não sabe qual vai ser a reação. Você não sabe se você fala, se você não fala, se a pessoa vai receber isso bem. Até uma pergunta que me fizeram ontem, depois da aula, se podia criticar uma pessoa que estava fazendo uma certa atitude. Por que a gente tem tanto medo de criticar? A gente não sabe a reação da pessoa. Agora, se você tem certeza que é uma pessoa que ele ama as críticas, que ele sabe escutar, você está feliz que você vai poder ajudar, você vai fazer a crítica e a pessoa vai poder melhorar na vida. Então, também as pessoas vão estar felizes com você. Vehen amar Shlomo Amelech, e assim também disse o Shlomo Amelech, Veshomea le'etzah chacham. A pessoa tem que saber escutar os conselhos dos sábios. Lorat salomar leshmiat haozen levad. Não só escutar, que os ouvidos escutem, eila shomea pirushó, que quer dizer escutar, sheu shomea latzat chacham, o mitratze lasot kasher yagid lo chacham. Não só ele escutar e fazer. Então, olha que impressionante. Ele fala que lishmoa, o verbo lishmoa, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Não é só escutar isso. É você fazer os teus atos na vida. Tudo que você vai fazer na vida tem que ir de acordo com a ideia que Hashem Elokeinu e Hashem Echad. Hashem é um só. Então, tudo que Hashem pediu, a gente tem que cumprir. Então, não adianta a gente fazer o Shema Israel, e a gente não cumpre o que Hashem pediu. O que Hashem pediu? As mitzvot da Torá. Então, quando a gente está cumprindo as mitzvot da Torá, eu estou fazendo o que Hashem pediu, eu estou escutando o que Hashem me falou no Har Sinai. Nimtza shekol Torá klula bemidat haratzon. Significa Moré, tá falhando o som. Moré, tá falhando o som. Perdi uma parte. Aqui também, tá falhando muito. Não é que tá falhando, gente. Ele tá com problema no sinal da internet. Tá Mas cortando. a gente perde a fala. Não é só a fala, você perde a imagem também. Ele caiu. A internet, quando cai, ela cai. Então, você perde a fala, olha, a imagem dele também não está aí. Mas só um pouco de paciência e calma, gente. É que a gente perde a explicação uma parte e não consegue entender. Mas não é só você, ele sabe que caiu. Mas vai voltar, a gente consegue pegar o... Tem que ter um pouco de calma, gente. Gancho Obrigada. Gente, calma. É um aplicativo, não depende do rabino, não depende de ninguém, é da internet. Outra coisa, você vai num cinema, acaba a luz, você vai ficar gritando, eu não terminei de ver o filme, tem que ter paciência. Obrigada, Cláudia. Mas é isso mesmo, ele tá se esforçando para fazer as aulas, né, a gente... E as pessoas estão sem paciência, tem que ter um pouco de paciência. Não é paciência. É apenas eu me comunico para informá-lo. Não é falta de paciência. Posso te dar um conselho? Informa ele por escrito. Entra nos participantes, clica em cima de Sharebina. Eu sei como fazer. Está sendo gravado pela paciência, ele põe a gravação não depois. Não tem paciência, é muito chato isso, gente. Mas vocês estão falando disso, mas se está saindo som, se não está saindo com som na aula, na gravação também não vai sair com som. Porque a gravação é só o reflexo do que ele falou na aula. Oi, gente, mesmo. Boa tarde. Oi, Yafa. Oi, meu amor. Oi, Barbie. Tudo Oi, bem Claudinha. contigo? Oi, pessoal. Boa tarde. Então, uma coisa, você acha que ele vai colocar uma gravação sem a parte? Ele vai complementar, gente, paciência. Hoje a internet de manhã estava ruim também, no meu aparelho também. Deixa eu perguntar uma coisa, quem é Yafa Schreiber? Eu. Aquela que avisa. Ah, tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Por um acaso, a sua mãe não sei se sua mãe ou vó, eu não sei.
Você tem algum parentesco com Ag? Sim, Agnes. é minha tia. É sua tia. Você é filha da Iafa, não é? Não, eu sou a filha... Não, eu sou a Iafa. Ela é minha tia, o marido dela era Sim, irmão o Martino. O seu pai, quem era o seu pai? O Herschel? Não, o Hershey também é meu tio. O meu pai era o Alexander. Tudo bem. Gente, vamos tentar sair e entrar de novo? Pode ser que a gente... Ô, Iafa, Sim. eu estou te perguntando porque eu sou sobrinha da Ag. A minha avó era tia dela. O meu pai era o primo de primeiro grau dela. Mas eu acho que eu te conheci uma ocasião quando eu fui na casa dela. Deve ter me conhecido. Mas eu preciso me lembrar do teu rosto. Quem que vai sair daí? Eu Desculpem, eu tentei mudar de lugar agora para ver se agora melhora um pouco. Eu estou com o cabo agora. Agora espero que não vamos mais cair. Bezrat Hashem. Então vamos continuar. Então a gente está falando, né, o quanto a boa vontade é bom para a gente mesmo, é bom para os nossos amigos também, as pessoas. Elas recebem, né, quando sabem que tem alguém que tem esse traço de caráter, então é mais fácil você saber orientar a pessoa, quando você sabe que a pessoa ela vai escutar tuas críticas, quer dizer, se quer criticar alguém, você pode fazer isso de uma maneira aberta, sem ficar com medo que a pessoa vai receber isso de uma maneira ruim. Todo mundo conhece, muitas vezes a gente quer ajudar alguém e a gente faz até uma crítica construtiva, a pessoa fica brava, a pessoa não aceita de jeito nenhum. Infelizmente, não é fácil, mas, Baruch Hashem, se tem alguém que tem esse traço de caráter, de receber as coisas sempre numa boa, de sempre estar de bem com a vida, essa pessoa ela é querida por Hashem e é querida pelas pessoas. Então, só para continuar, Vehen kol hatorachot vekol habrachot. Então, assim está. Olha que impressionante. Todas as brachot, elas estão contidas dentro das torachot. O que quer dizer isso? A pessoa que sabe receber as repreensões na vida, essa pessoa é aquela que vai conseguir receber também as brachot da vida. Como isso funciona? Beshaat matan Torah activ, no momento da entrega da Torá, está escrito, Veato im shamoa tishmeu bekoli. Então, Deus está dando um aviso para Israel. Se você escutar a minha voz, ushmartem et briti, e vocês guardarem o meu pacto, veitem li segulam mikol amim, e vocês vão ser o povo querido, o meu tesouro, entre todos os povos do mundo. Pirush el shamoa tishmeu, o que quer dizer? Se vocês escutarem, né, a minha voz, tekablu aleichem que vocês recebam as minhas mitzvot e que vocês façam isso de boa vontade, não como se fosse um peso, não como se fosse uma coisa dura, difícil. Façam de boa vontade. É isso que a Hashem espera da gente. Muitas vezes a gente acaba fazendo o contrário, quando a gente acaba fugindo das mitzvot, a gente quer ficar facilitando nossa vida. E o exemplo que eu sempre dou, antigamente, como a gente acendia as velas de Hanukkah, tem que todos os dias preparar o copinho e tem que lavar e tem que encher de azeite e coloca o pavio. Às vezes o pavio afunda, tem que colocar de novo e tem que trocar o pavio. Dá trabalho. Hoje em dia, o que já tem? O kit Hanukkah. Já vem o potinho pronto, você já quebra o vidrinho, o pavio já está lá dentro, você já acende as velas, está tudo pronto, sem dificuldade. Então, a gente tem que saber que a gente muitas vezes está fugindo de fazer as mitzvot com alegria. A gente faz as mitzvot como se tudo fosse um grande peso. A gente tem que lembrar que a gente está fazendo as coisas que Hashem pediu, o Melech Malchei Amlachim, o Rei dos Reis. Por isso a gente tem que sempre tentar fazer com alegria.
Aqui estão me perguntando que às vezes tem gente que recebe críticas e repreensões de uma pessoa, mas não gosta de receber do outro. Um irmão que recebe críticas de um irmão mais velho, mas não gosta de receber do irmão mais novo. Por que que isso acontece? Se é a mesma crítica, por que que alguém recebe de uma boa maneira de alguém e não recebe do outro? Então, talvez é uma demonstração que a pessoa não chegou nesse nível de amar as críticas. Talvez dessa pessoa mais velha, ela acha, peraí, já que é meu irmão mais velho, ele tem moral para me dar bronca, mas meu irmão mais novo, quem é ele para falar alguma coisa? Quer dizer, a pessoa não tem amor pelas críticas. Então, Bezrat Hashem, é um trabalho, não estou falando que é fácil, não estou falando que, olha, de hoje para amanhã a gente vai sair daqui desse shiur amando todas as críticas de quem fizer bonito, de quem fala feio com a gente. É um trabalho para uma vida inteira, mas a gente tem que ter amor pelas críticas no sentido que quanto mais a gente vai escutar as críticas de verdade, não escutar, a gente escuta críticas com luva de boxe, com escudo, a gente, infelizmente, a gente não quer de verdade escutar as coisas, a gente acaba escutando quando às vezes não pode rebater na hora, né? Parece que a pessoa escutou, mas no fundo, a pessoa não escutou nada, né? A pessoa... Então, os nossos sábios, eles dão um exemplo. Antigamente, as pessoas costumavam, olha que interessante, passar óleo no escudo. Por que passavam óleo no escudo? Porque quando vem uma flecha, quando tem o óleo no escudo, a flecha ela bate no escudo e ela escorrega. Agora, se não tivesse o óleo, essa flecha penetraria. Quando alguém ele cria, né, muitas vezes é a honra da pessoa que faz isso, a pessoa não gosta de escutar os defeitos dela, ela está passando também esse óleo no escudo dela. Então, quando vem uma crítica que poderia entrar no nosso coração, então vem essa honra e faz desviar, e a gente não deixa aquelas palavras entrarem no coração. Então, tem que saber, a gente tem que trabalhar isso, não importa de quem vem a crítica, se é alguém que é maior que a gente. É muito fácil, se o Rav Chaim Kanievski viesse fazer uma crítica, quem não vai escutar o Gadol Ador? Quem não vai querer escutar o maior da geração? Mas se for alguém pequeno, se for alguém que tem menos Torá do que a gente e que vem fazer a crítica, o grande ponto não importa de quem vem, primeiro que está vindo de Hashem. Em última instância, a crítica está vindo de Deus. Se Deus permitiu que alguém falasse isso para você, é dele que está vindo essas palavras. Então, tenta usar, mesmo que a pessoa fez de uma maneira feia, usa a parte boa. Perdão, voltamos. Então, aqui me perguntaram... Onde está aí? Subiram todas as perguntas. Então, aqui o ponto como a gente faz quando alguém faz uma crítica que, aparentemente, ela não condiz com a verdade, não tem nada a ver, alguém está me criticando por alguma coisa que eu não fiz. Então, de novo, sempre a gente tem que entender que quando a gente escutou alguma coisa, isso veio de Hashem. Em algum nível, então, alguém vem acusar a gente de roubo. Quando a gente fala da palavra roubo, né, o que a gente imagina? Alguém na rua assaltando de mão armada. Mas existem níveis muito mais sutis de roubo. A gente usar uma coisa sem pedir permissão, a gente no horário de trabalho, a gente está fazendo alguma coisa pessoal. Tudo isso também é chamado de roubo pela Torá. Então, quando alguém vem falar alguma coisa para a gente, não importa quem está falando, não importa nem a mensagem, mesmo que pareça que não tem nada a ver com a gente. Em algum nível, a gente tem que escutar o que essa pessoa está falando para refletir, para parar. Eu contei uma vez aqui nas aulas, eu estava um dia estudando numa sinagoga, estava lá com uma outra pessoa, e entrou um homem que pede sempre dinheiro, que fica circundando lá na sinagoga, e que já me falaram que, infelizmente, ele usa o dinheiro para jogar, ele não usa esse dinheiro de uma maneira boa. E
sempre que possível. Eu tento mesmo assim ajudar alguma coisa, óbvio que não vou dar grandes valores, mas pelo menos a gente não sabe o que realmente ele vai usar para comprar comida e o que ele vai fazer um mau uso. E teve uma vez que ele veio pedir dinheiro e eu realmente não tinha nada. Eu falei, olha, desculpa, eu não tenho nada. Ele começou a me dar um sermão e falou, não adianta você estar estudando Torá e não estar fazendo bondades com os outros irmãos que precisam. E ficou uns 5 minutos lá no meio de todo mundo, me falando, me dando uma lição de moral. Tá bom, Baruch Hashem. Quando ele terminou, eu parei para refletir. Por que Hashem me falou aquelas palavras? Eu não vi que é um homem que está falando comigo. Eu vi que é Hashem que está falando comigo. Alguma coisa na área de bondade, na área de se preocupar com os outros. Talvez mesmo que eu não tenha o dinheiro, tem que me doer não poder ajudar. E talvez não está doendo a dor de uma outra pessoa, a necessidade de um outro Yehudi. Então, mesmo quando alguma coisa talvez não condiz, nesse homem em especial, eu ajudava tudo que era possível ajudar esse homem, mas ele me falou isso, é porque eu tinha que escutar. Então, de novo, são níveis, é um trabalho para uma vida inteira, mas se a gente souber que esse é o correto, a gente, Bezrat Hashem, vai conseguir chegar nesse nível espiritual. Então, o ponto, né, que a gente falou da boa vontade, quando Deus falou para o povo judeu, se vocês receberem de boa vontade as mitzvot, não que uma coisa pesada, uma coisa que é difícil fazer, e sim tentar cumprir a Torá com alegria. Qual que foi a resposta que o povo judeu deu para o pedido de Hashem? Naseh venishma. Hashem, a gente não quer nem ver o que tem escrito na sua Torá, a gente recebe a sua Torá com alegria, a gente recebe a tua Torá com boa vontade. Então, esse é um segredo que Hashem, ele quis saber do povo judeu, da onde vocês souberam esse segredo do Naseh venishma. Isso é um segredo que só os anjos sabiam, esse nível de receber a Torá, Naseh venishma, eu não vou ver o peso da Torá. Quem está dando a Torá é Hashem, eu recebo essa Torá sem ver que isso é um peso. 613 mitzvot, não estou falando que é fácil, não estou falando que todos os dias a gente vai acordar de manhã, a gente vai pular da cama, a gente vai ter vontade de cumprir as mitzvot, mas isso é um trabalho, isso é um traço de caráter que a gente tem que trabalhar para chegar, para Bezrat Hashem chegar nesse nível de amor pelas mitzvot. Ve'aya imlot ishma bekol Hashem elokecha, mas está escrito na Torá, na repreensão que Hashem dá para a gente na Torá, no Sefer Dvarim, se você não escutar a voz de Hashem, lishmor lasod et kol mitzvoisav verukoisav, para guardar as mitzvot e todas as leis. O Ktiv também está escrito et abraha asher tishmeu el mitzvot Hashem elokechem. Ve'aklala imlot tishmeu el mitzvot Hashem elokechem. Olha o que a Torá está falando para a gente. A Torá está diferenciando o caminho da Brachá e o caminho da Klala. O caminho da Brachá é o caminho de escutar Hashem. Se a gente escutar Hashem, se os nossos atos forem de acordo com o que Hashem pediu, a gente vai ver Brachá na nossa vida. Se Deus nos livre, a gente não escutar Hashem. O que quer dizer não escutar Hashem? Não, mas eu escutei. Não é só escutar. Escutar significa trazer para a prática, trazer para a nossa vida. Não adianta só a gente escutar a Torá e não trazer essa Torá para a nossa vida, a gente não cumprir as mitzvot da Torá, a gente não mudar os nossos traços de caráter. Não adianta a Torá ela ser bonita na teoria. A Torá ela foi entregue para a gente cumprir. Então, uma das coisas principais da Torá, e mesmo de um Talmid Raham, alguém que é um grande estudioso de Torá, do que adianta a Torá estar na cabeça dele? A Torá tem que estar nos atos dele. A pessoa tem que ser um Talmid Raham para conhecer toda a Torá e colocar essa Torá em prática no dia a dia dela. A Torá tem que mudar a nossa vida na prática. Então, a gente tem que dar para ter na vida, a gente cumprir a vontade de Hashem, Brachá, nesse mundo e principalmente no mundo vindouro. Vekol hashmiot alalu en perushan shmiat haozen bilvad. Tudo que Hashem está mandando a gente escutar a voz dele, não é só escutar no sentido do verbo de ouvir, Acharatzalomar, é a vontade de cumprir tudo que Hashem pediu. Óbvio que também não dá para mudar nossa vida. Então, aqui principalmente, Baruch Hashem, no público da Sharei Binah, é um público de pessoas que são Balei Tshuvah, pessoas que estão se aproximando da Torá,
que estão se aproximando das mitzvot. Não dá para mudar tudo do dia para a noite e não é o que Hashem quer da gente. Hashem em nenhum momento está pedindo para a gente mudar a nossa vida do avesso. Mas o que a gente já faz hoje em dia, a gente fazer cada vez com mais alegria, cada vez com mais vontade, nunca cumprir as mitzvot como se fossem um peso, uma coisa difícil, e sim fazer com alegria, porque o Criador do mundo pediu para a gente, e Hashem ele prometeu, aquele que vai escutar, ele vai mandar brachot para a nossa vida. Vechen matzino be Yaakov avinu alav shalom, shenitratza elimo veshama leatzata leinyan brachot. Então, o Yaakov avinu, ele soube escutar quando Arivká falou para ele, falou, Yaakov, o teu pai quer dar brachá da primogenitura, vai lá receber no lugar do teu irmão, porque é você que merece essa brachá. Então, o Yaakov, no primeiro momento, ele não queria fazer isso, vai contra a índole dele. O Yaakov é Emet. O Yaakov representa a verdade. Como que ele vai entrar na frente do pai e ele vai receber a brachá que, teoricamente, ele já tinha comprado essa brachá. Já era dele a brachá, mas o pai não sabe disso. Então, como ele vai entrar meio que numa enganação, alguém que representa a Emet? Mas ele soube escutar a mãe dele falou para ele, Arivká falou, filho, me escuta, vai dar certo, confia em mim, eu sei que isso é o certo. E ele soube escutar a mãe dele, ele escutou o conselho dela em relação às brachot, e também ele soube escutar os pais. O Yitzhak e Arivká falaram para o Yaakov, a gente não quer você casado com uma mulher daqui, uma mulher idólatra, uma mulher de moralidade duvidosa aqui da nossa terra, como fez o teu irmão Esav. Vai lá para a casa da família da Arivká e vai procurar lá uma boa esposa. Eles já tinham contatos, nossos sábios falam, eles já conheciam Rachel e Leá, eles já sabiam que eram mulheres virtuosas. E Baruch Hashem, o Yaakov escutou o conselho dos pais, ele não quis casar com ninguém daquela terra, pessoas idólatras, ele foi se casar com Rachel e Leá, duas das matriarcas, quer dizer, a formação de Am Israel, ela começou com Shmiat Haozen, a pessoa que sabe escutar os conselhos, sabe escutar as broncas. Então, a pessoa que faz isso, Lachen Zahá, Veyatsu Mimenu Shnei Masar Shvatim, como ele escutou o conselho dos pais, do Yaakov Avinu saíram as 12 tribos de Israel. Então, olha o mérito dele. Veshome ali ishkon betach veshanan mipachadra. Todo aquele que escuta Hashem, ele vai viver com tranquilidade, ele vai viver com confiança e sem medo das coisas ruins que podem acontecer. Então, como a gente falou antes, talvez um dos órgãos mais importantes do corpo para a gente poder cumprir Torá, para a gente poder se transformar em pessoas melhores, é justamente o nosso ouvido. Mas não adianta ter 2 ouvidos e a gente não saber usar. Os 2 ouvidos não servem para entrar de um lado e sair do outro. Não é essa a ideia. Os ouvidos são para a gente captar e trazer para dentro. A gente está no formato de funil. Por quê? Porque se a gente souber escutar, a gente souber internalizar, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir mudar na vida, a gente vai conseguir crescer na nossa vida e, com isso, a gente vai estar no caminho da Teshuvá, do conserto dos nossos atos e, Bezrat Hashem, do nosso crescimento. Rav,